Então, a primeira coisa seria a gente pensar, já que eu estou falando dessa ideia de cultura edificando, né? O que é edificar? Não existe um conceito extremamente alargado de edificar, ele vem do latim edificar, e essa ideia vem de erguer, levantar, construir, ou pensar em algo que está ligado às técnicas de construção de edifícios que sejam destinados à habitação ou comércio, ou ainda, além de habitação e comércio, a gente pode pensar em edificações públicas, ela se estende muito além disso. A outra é pensar que existem outras maneiras da gente encarar edificar, construir. Isso pode ter um caráter, às vezes, que invade as questões pessoais ou até mesmo morais. Existe toda uma parte uma ramificação de edificação dentro de um caráter religioso. Quando você vai pesquisar sobre edificações, tem lá uma quantidade imensa de assuntos ligados a uma edificação religiosa. E, de certa forma, você se constrói religiosamente também. E podemos pensar ainda em outra, que diz de um caráter mais pessoal, porque cada um de nós é um indivíduo edificado. A gente começa com pequenas coisas, com pequenos aprendizados, ainda quando criança, com pequenos ensinamentos, vamos nos construindo no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa interação com a sociedade, mas a base dessa construção, durante toda a nossa vida, tem a ver diretamente com as questões culturais. Nós somos indivíduos culturais, não existimos fora desse âmbito cultural. Por mais que alguns falem assim, tudo que eu faço vem da minha própria cabeça. Essa ideia de tudo que eu faço vem da minha própria cabeça é uma ideia, às vezes, meio que ingênua disso. Tudo que eu faço vem da minha cultura, tudo que eu penso está diretamente inserido no meu universo cultural. Daí também falar sobre essa questão, falar sobre esse entre-meios, sobre o artefato, sobre as edificações e pensar em cultura, exige eu dar ali um parecer sobre o que para mim é cultura, uma definição exatamente sobre cultura. Porque existem várias, a gente pode partir da ideia de uma definição de cultura do ponto de vista antropológico. Eu posso pensar, tem pessoas que ainda marcam a ideia de definição de cultura dentro de um ponto de vista, dentro de um viés geográfico, vai discutir cultura a partir da questão geográfica, ou vai discutir cultura a partir de um determinismo biológico, que, para quem estuda basicamente cultura, sabe que isso até interage com algumas coisas, mas não dá para você pensar no ser humano e nós como indivíduos culturais dessa maneira. Então, talvez a maneira mais adequada, do meu ponto de vista, é pensar a partir das relações sociais, a partir das relações humanas, e daí vamos pensar na produção a partir do olhar do Canclini. O Canclini vai dizer o seguinte: cultura diz respeito à produção de fenômenos que contribuem mediante representação ou reelaboração simbólica das estruturas materiais para a compreensão, reprodução ou transformação do sistema social. Em outras palavras, é um processo social de produção de significados, ideias, valores, crenças, capazes de manter ou transformar aspectos da nossa maneira de viver. Então, tudo que fazemos, tudo que construímos, tudo que edificamos, projetamos, passa por esse filtro da cultura. É praticamente impossível de pensar em fazer qualquer coisa sem levar em consideração as questões culturais. Às vezes até eu indago para os meus alunos com relação ao próprio amor. A gente tem uma ideia de amor, mas amor não é palpável, eu não sei o que é amor, e a gente fica pensando sempre assim, uma coisa que parece altamente abstrata, mas amor existe? Dá para pegar e definir aqui para vocês, nossa, eu amo, o meu amor tem um tamanho de um trem, mas amor existe ou amor é uma construção cultural? Se for um amor entre pessoas, entre duas pessoas, independente de gênero, alguns vão achar correto a ideia da monogamia, outros, dependendo da cultura, a poligamia. A poligamia pode ser vista como algo estranho para a gente, por exemplo, mas em outras culturas é totalmente viável e é cultural. Então, só isso já dá bastante pano para a manga para se discutir em que contexto que a gente se coloca, porque quase todos aqui vai acabar tendo, amor eu sinto, eu sei o que é amor. Cada um de nós tem uma construção diferente, sobre a ideologia, tem uma ideia do que é amor.
mas não dá para especificar concretamente o que é isso, né? Então, a cultura vai acabar contribuindo para nós termos um parecer, e isso vai mudar em termos de Brasil, ou pensando em Oriente Médio, né, pensando no continente africano, não tem uma mesma interpretação de amor e das relações amorosas e assim por diante. Só isso já é um universo de discussão bastante amplo. Então não existe produção, né, de sentido que não esteja inserida em estruturas materiais, né? Não existe. Nós nos comunicamos por elementos materiais, né? Sejam eles tridimensionais, bidimensionais, né? Toda a parte de comunicação acaba se situando dentro da produção material. Segundo o Laraia, né, o Roque Laraia, ele vai dizer que a cultura corresponde a uma série vai corresponder a uma ideia de uma lente pela qual nós vemos o mundo, né? Então a cultura ela vai nos servir como um filtro, uma lente específica pela maneira como vemos o mundo. Por isso que os projetos, por exemplo, de edificações brasileiras, né, com certeza não serão como as edificações na China ou como as edificações nos Estados Unidos, porque a maneira que nós pensamos isso tem a ver com o brasileiro, né, tem a ver com a formatação de uma cultura brasileira. O modo como nós pensamos isso tem a ver com o nosso local de origem. Não quer dizer também que eu não vá aprender, que eu não vá buscar informações em outras culturas para resolver problemas locais. Lógico que nós vamos o tempo inteiro e cada dia mais, né? Mas quando nós traduzimos isso, quando nós passamos isso para a produção brasileira, a gente faz de uma maneira antropofágica, né? Quem lembra lá dos estudos, tanto de literatura quanto da Semana de Arte Moderna e todos aqueles que vêm depois, vão lembrar que antropofagia, a partir do discurso, né, tanto do Oswald de Andrade quanto da Tarsila do Amaral, que tem a ver com essa história de você se alimenta da cultura externa, né? Não tem problema isso, nos alimentamos, conhecemos o que tem fora, ampliamos o nosso conhecimento, mas quando a gente coloca em prática, aqui, localmente, quando rumina toda essa informação, ela chega com característica local, né? E daí a importância desse discurso todo de identidade, porque isso está diretamente ligado à identidade. Apesar de alguns falar, não, o ideal seria uma identidade global, né? Eu sempre penso que não, né? Essa identidade local, ela tem que ser valorizada, sempre, né? Não tem muito isso, tem que ser uma identidade global, mas no final das contas todo mundo pensa igual. Isso não existe. Nós não estamos falando de pessoas iguais, e nem que viveram em locais idênticos, frequentaram escolas e ensinos idênticos, né? Não é assim, né? Então cada cultura vai ter sua peculiaridade, tá? Eu parti, né, de algumas imagens para a gente poder exemplificar isso, e a partir dessas imagens já começa a indagar assim, por que essas pessoas desenvolveram determinadas construções, determinados tipos de construções, edificaram de determinadas maneiras, né? Daí peguei essa construção, na verdade, uma ruína, né? Uma das ruínas de Skye-Bryan, onde você tem ali, né, na Escócia, você tem ali uma série de casas, né, confeccionadas ainda no período neolítico, então onde o homem estava se organizando ainda socialmente, e você tinha como base, geralmente, trabalhar com uma casa que fosse segura, muito provavelmente, né, que essa casa deveria ter uma segurança, mas aquela já deveria dar um certo conforto, não no sentido de conforto como nós entendemos hoje, porque isso é muito recente, né? Pensar em conforto na casa segura e confortável, nossa, vou chegar em casa, me jogar na cama, né, e vou me acabar, isso é bastante recente, né? Isso vai acontecer lá por volta do século XVIII já, entre o século XVII e o século XVIII. Mas era muito mais confortável você viver numa casa edificada em pedra, né, do que realmente viver por exemplo, em uma caverna, né, ou com casas que eram extremamente rudimentares e que com qualquer vento, né, qualquer irregularidade climática, essa casa poderia vir abaixo, né? E quando a gente olha para Skye-Bryan, por exemplo, a gente já começa a ver que eles eram altamente organizados, né? Se vocês repararem, isso daqui é uma comunidade, né? No período neolítico o homem passa a viver em comunidade, então você tem pequenas casas, né? E casas às vezes até muito próximas, onde já existem sistemas bem parecidos com o sistema de moradia atual, né? Já desenvolviam, por exemplo, fogão dentro da casa, né? Desenvolviam pequenos nichos que serviam como armário,
E coisas que aparentemente a gente fala, nossa, mas para que esse homem lá das origens, né, das organizações sociais já precisava fazer coisas como essa? Porque isso já passava a ser uma necessidade, né? Pensando ainda no período neolítico, né, eu peguei aquela estrutura que seria o primeiro pensamento de uma edificação ou de uma arquitetura não tratada com a noção de moradia, né? Talvez até com uma função mais religiosa, que é o caso do Stonehenge, na Inglaterra, né? Geralmente a gente hoje pensa como arquitetura, a arquitetura é pensada de uma maneira muito ampla, né? A edificação é pensada de uma forma muito ampla, não corresponde só à arquitetura, casa, né, comércio, tem a ver com lugares, não lugares, tem a ver com uma série de elementos construídos, né? Mas quase sempre a gente vai ter essa noção de arquitetura como um abrigo, né? Mas lá na origem, né, na origem desses monumentos arquitetônicos, ou de uma arquitetura um pouco mais evidente, um pouco mais agigantada, você já tinha elementos ali que serviam tanto para a questão de localização, quanto também para a questão de culto, né, de culto religioso, que é o que se imagina com relação a Stonehenge. Tudo bem que tem um filme recente, né, que coloca o Stonehenge como uma coisa né, super mágica, cheio de efeitos especiais, né? Então isso acaba se reproduzindo de outras maneiras, e isso é legal, quando o elemento lá acaba sendo lido de uma outra forma, em um outro momento, mas às vezes isso acaba trazendo determinadas informações que mais atrapalham do que ajudam, né? Porque tem uma galera que pensa nesse espaço como uma pista para pouso de naves extraterrestres, né? Que eu também não acho absurdo, né? Então, pode ser. Eu às vezes até penso que eu conheço autos extraterrestres, mas achar, né? Eu não preciso querer encaixar só porque eu não consigo explicar exatamente o que é, né, a estrutura, que era uma pista para pousar nave extraterrestre, ou disco voador, né? De qualquer maneira, é uma construção fantástica do homem, né, principalmente se estiver ligado às questões da religião, como muitos pesquisadores, estudiosos defendem, porque eles já estudam ali uma maneira, né, de colocar o altar exatamente para uma fenda por onde nasceria o sol durante o solstício de verão. Então você tem ali um elemento certeiro, né, para demarcar a posição da luz numa determinada época do ano, né? E sem contar que alguns estudam, né, essa ideia de já ter sido a primeira ideia de um relógio solar. Então, para imaginar, né, que a criação do homem, já assim que ele se origina, independente já paleolítico superior ou neolítico, já é extremamente avançada para ele tentar resolver uma série de problemas dentro da sua cultura, mas que talvez para a gente hoje não serviria, né? Serviria para ele lá. Uma outra coisa interessante, eu vou acabar avançando rapidamente aqui nessa questão de monumentos históricos, principalmente a Antiguidade Clássica, a Idade Média, mas uma outra coisa interessante é pensar que conforme você tem o avançar da tecnologia, o avançar da história da humanidade, o homem continua fazendo coisas brilhantes, né, edificações fenomenais e com funções muito específicas. No caso aqui, né, pensando no Templo de Atenas, na Grécia, a gente acaba imaginando, né, o que levaria o homem a ter feito algo tão fantástico assim, calculadamente, matematicamente calculado, dentro de um sistema tratado, que a gente conhece como proporção áurea, né, de modo que ficasse altamente equilibrado. Então, a edificação aqui na Grécia, de uma certa forma, resolvia, né, um problema assim, de caráter bastante próprio daquela civilização, que tentava mostrar o equilíbrio pleno do homem, né? A gente está falando de um período onde esse homem é altamente antropocêntrico, né? Ele é o centro do universo, então a arquitetura e tudo aquilo que concerne a arte vai acabar traduzindo esse equilíbrio humano, né? Então a arquitetura vai tentar, de uma certa maneira, traduzir não só o sentimento, os valores, né, e traduzir aquilo que eles querem passar do ponto de vista ideológico mesmo de uma sociedade, né? Tem que lembrar que aqui representa assim, né, nessa época representa 447, né, antes de Cristo, mas a gente pode olhar para isso de outras maneiras, né? Por exemplo, nessa réplica do templo de Palas Athena, né, nos Estados Unidos, em Nashville. Será que essa produção traduz alguma coisa
que essa traduz? Será que acaba exprimindo os mesmos valores, né? Ou será que se aproxima disso? Ou será que é um deslocamento cultural? Essa é a minha indagação sempre, né? É a minha provocação de sempre, na verdade. A gente tem que pensar que essa produção é uma produção americana de 1897. Né? Eu pergunto qual a relação dessa edificação, desse templo grego, com a nossa vivência hoje, né? Com a nossa tecnologia de hoje, com a nossa metodologia construtiva de hoje. Existe uma relação? Sim? Não? Eu vou deixar para a gente tentar responder isso um pouco mais para frente, tá? De qualquer maneira, é legal saber por que isso foi feito, né? Na verdade, quando pensando no centenário de Nashville, eles acabaram pensando em fazer não só essa edificação, mas várias outras com características greco-romanas. Essa, no caso, além de copiar toda a parte externa, né, ela também colocou uma deusa, né, nas mesmas proporções, ou pelo menos tentando idealizar as mesmas proporções da deusa que continha dentro do templo de Atenas, original. Tá? Então, você entrando dentro desse templo hoje, você vai encontrar uma deusa dourada no pano de fundo da cena. Tá? Vamos imaginando o que a gente pode discutir a respeito dessas questões um pouco mais para frente. A outra coisa é pensar aqui, ó, se a gente for pegar, por exemplo, né, uma edificação gótica, né, nesse caso específico, falando ali de Notre Dame de Paris, tem outras Notre Dame, né, ela também traduz o homem desse período, né, ela também traduz o pensamento ali teocentrista do homem durante quase toda a Idade Média. Né, apesar de a gente estar falando do final da Idade Média, né, apesar de a gente estar falando ali de um período já quase entrando no que a gente vai tratar como Renascimento, dentro da questão histórica. Porém, né, isso exprime também, acaba tentando revelar uma questão ligada a sentimento e a cultura e os valores do período. Idade Média, fatalmente, os valores estão centrados nas questões religiosas, né? Ou no ensino religioso, ou nas questões dos próprios sermões, ou uma série de coisas atribuída ao valor religioso. Né? Qualquer coisa fora disso vai ser visto como pagão e, obviamente, vai ser visto como um valor condenável. Né? Então, a gente pega aqui e vê o homem construindo algo dessa forma, né, com tantos elementos, apesar de a gente estar vendo uma imagem agigantada aqui, quando você chega perto são elementos minúsculos, né, para cada cantinho da arquitetura você tem um elemento altamente atrativo, né, e sempre tratando de questões ligadas à religião, mas nesse período, né, no gótico propriamente dito, você começa a ter a presença de outros elementos, né, inclusive esculturas de cunho não religiosas dentro do interior, como o cavaleiro montado no seu cavalo, ou até mesmo as gárgulas, né, distribuídas por todo o entorno da igreja. Então começa já uma certa liberdade com relação ao que se produz. Anteriormente você teria até cena do inferno no interior dessa igreja, mas não mais no sentido de mostrar uma imagem, no sentido mesmo, ó, ou você caminha na linha, ou esse é o seu futuro, né, ou não futuro, né, ou isso que você vai encarar depois da morte. De qualquer forma, a igreja está mostrando os dois lados, né? O benefício do cidadão ser religioso e os malefícios dele sair da curva. De qualquer forma, as edificações já são fantásticas, né? E eles vão ter como elemento condutor desse imaginário religioso a arquitetura como ideia de quanto mais alta, mais próxima de Deus, né? Quanto mais a minha edificação alcança os céus, mais próximo eu estou de Deus. E tem que lembrar que vai ser uma arquitetura rica, né, bastante rica, desenvolvida nas áreas urbanas, né, totalmente diferente daquilo que aconteceu em períodos anteriores. Tá? Se a gente olhar para essa obra do Antoni Gaudí, né, pensando ali entre o final do século XIX, né, Gaudí, alguém que produz ali durante bastante tempo, até em parte do final do século XIX, e vai desenvolver uma arquitetura de cunho neogótico, aqui gótico, aqui neogótico, mas dentro de um caráter organicista, né, bastante orgânico, porque ele vai estar afiliado a um movimento chamado a arquitetura moderna, mas ele se apropria do Art Nouveau e assim ele vai. Né? Será que a maneira como ele faz essa edificação é a mesma forma como a gente acaba vendo isso nos Estados Unidos, nessa produção do Nashville? Será que é a mesma coisa?
Né? Será que ele está interpretando ou copiando aquilo que ele viu anteriormente? Aquilo que ele viu dentro dessa produção? Também é outra indagação, mas muito provavelmente não. Né? Se a gente for analisar, isso é muito diferente de uma cópia. Você não tem uma cópia aqui. Você tem um filtro de um artista, arquiteto, né, uma pessoa que estava muito associada também às questões da engenharia, da coisa, e que vai acabar se apropriando de um conhecimento sobre a estética gótica e transpondo isso para uma linguagem nouveau. Né? Então há um filtro cultural que modifica a interpretação, eu não copio. Né? Sem contar que externamente lembra o gótico, para alguns elementos do gótico, né, elementos estéticos do gótico, mas internamente ele cria um outro universo, né, um universo muito mais fantástico, muito mais até ligado às questões próprias da estética do que qualquer valor religioso. Né? Então o Gaudí ele extrapola a ideia inicial lá do gótico, né, pensando no século XIV, no século XIII. Daí a gente tem assim, né, o Warshawski já discutindo, daí eu acho que o Warshawski acaba explicando algumas coisas que eu tenho interesse em tratar. Né? O Warshawski vai ser um arquiteto vindo para o Brasil no começo do século passado, né? Um arquiteto russo, e vai começar a descobrir ou discutir uma série de coisas em relação a edificações, arquitetura, estrutura e o que ele via no Brasil, né, o que ele via corrente no Brasil do começo do século. E uma das primeiras coisas que ele vai achar estranhíssimo é o respeito aos elementos clássicos, né, essa ideia de continuar replicando elementos que já tinham mais de 3.000, 4.000 anos. Né? Então ele vai dizer, né, em parte do seu manifesto, ele vai criar um manifesto, ele vai dizer, para que a nossa arquitetura tenha um cunho original, como tem as nossas máquinas, o arquiteto moderno deve não somente deixar de copiar os velhos estilos, como também deixar de pensar no estilo. Né? Na hora que ele, para o Warshawski, né, na hora que parasse de se preocupar tanto com o estilo e começasse a querer resolver problemas da sua própria época, essa arquitetura começava a ganhar corpo, né? Essa edificação começava a ganhar corpo. Né? Por incrível que pareça, é uma discussão que a gente tem ainda hoje, né? Ainda é um debate, ele debatia isso lá atrás, mas a gente ainda continua debatendo. Então ele vai dizer, o caráter da nossa arquitetura tem como das outras artes, não pode ser propriamente, né, em estilo para nós, né, os contemporâneos, mas sim para as gerações dos nossos sucessores. Né? Então não tenho que realmente ficar preso ao passado, eu devo pensar o que eu quero deixar, né, para aqueles que vêm, né, na sequência. Então a gente começa pensando que ele está realmente focado na cultura do seu tempo. Né? E é isso que ele vai projetar, né? Com isso que ele vai trabalhar. Né? Uma arquitetura já com uma certa tendência mais brutalista, né, com a apropriação do concreto, se preocupando muito mais com o morar do que propriamente com o parecer. Né? Então não tem volutas, não tem colunas frisadas, né? Não tem exatamente nada que remeta ao passado clássico, né? Ou da antiguidade clássica. Então, se a gente for pensar a arquitetura, né, de uma determinada civilização, assim como a arte, obrigatoriamente deve falar sobre sua própria época. Né? Então era um pouco dessa pergunta que eu questionava, será que Nashville, né, fazendo uma produção contemporânea que remete a um período clássico, né, um período da antiguidade clássica, será que essa produção tem relação com a arquitetura recente, né, com a gente, tem relação com as nossas ideias, né, com os nossos pareceres sobre urbanismo, arquitetura, edificação? Isso é sempre bacana de pensar. É totalmente diferente se pegarmos uma Lina Bobardi. Né, na hora que a gente vê uma estrutura da Lina Bo, como o próprio MASP, né, a gente percebe que ela, sim, ela estava realmente questionando uma série de coisas, entre outras, questionando a própria ideia de identidade brasileira, mas estava edificando coisas que tinham relação com a sua própria época, né? Assim como Warshawski, tá ok? E eu sempre paro para admirar isso, sempre que eu vou para São Paulo, para mim isso é sempre admirável, pensando, né, nessa estrutura. Talvez hoje a gente fale, tem várias maneiras de se resolver, né? Mas talvez lá na década de 60, com certeza isso não era tão simples assim. Eu também não sei se é tão simples hoje. Acho que não. Não, né? De qualquer forma, acaba contrariando, né, a lei da gravidade, pelo menos em termos de pesos visuais. Né? Então, assim,
O design e a arquitetura nos falam sobre o tipo de vida, né, que deveria desenvolver-se mais adequadamente dentro e ao redor deles. Tá? Então é bom a gente pensar que aquilo que se projeta, né, aquilo que se edifica, ele deve realmente tratar da sua época e pensar o que é o universo externo e interno em relação à cultura local, em relação à cultura de agora. Ah, mas não pode ter elementos, não é isso. Eu posso traduzir, eu posso interpretar outras coisas e fazer de uma outra maneira. O ruim é quando você leva isso como uma regra, né? Quando você fica preso a elementos como se aquilo fosse, como se o elemento estético fosse o mais importante, e a gente sabe que tem outras coisas que são mais importantes. Entre elas, o próprio homem. Né? A arquitetura é feita para o homem. Né? É esse homem que deve ser pensado. Esse homem de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, não é o mesmo de 30, nem 50, é outro homem. Né? Então exige um pensamento arquitetônico articulado com a sua época. Alguns fazem, né? Alguns fazem e vão ser bastante criticados por isso. Se a gente pegar o Frank Gehry, né? Ele acaba expandindo a arquitetura para uma forma muito mais plástica, né? Muito mais ousada, cria espaços que são volumétricos, tridimensionais, e que para quem estuda Frank Gehry sabe que muitas vezes isso sai de um papel amassado. Né? A partir do papel amassado, começa a pensar numa estrutura e depois isso vira um edifício. Mas ele parte da lógica, né, de que a arquitetura deve sair da sua estaticidade habitual. É lógico que nem todo mundo vai fazer isso, e não é preciso. Né? Esse é um olhar do Frank Gehry. Nem todos nós seremos Frank Gehry, né? Mas seria bom. Mas nem todos. Mas de qualquer maneira, isso é uma face da arquitetura. Não é a arquitetura ou a edificação como um todo. Né? Aqui é uma casa sustentável, né, em Amsterdã, onde você tem, que é essa daqui que está narrando, uma série de outras edificações cuja ideia é tentar fazer a arquitetura para a atualidade, né, o olho voltado para o hoje, né, para as edificações, assim como tantas. Holanda tem um caráter, em termos de edifícios, né, ela vai trabalhar com essa ideia de algo muito próximo do que a gente imagina como ideal, ou aquilo que seria o ideal para hoje. Eles têm uma preocupação, um estudo muito grande em cima disso. Né? E aqui é a parte da fachada, né, que você já tem toda uma proteção, isso tudo é trabalhado, eles vão pensar nisso como uma casa sustentável. Né? Então, tudo que eles embutiram na casa pode ser depois reaproveitado, tudo. Né? A casa inteira ela pode ser depois montada e reaproveitar os materiais. Então, isso já é algo muito bacana. E a parte interna da edificação, ela não deixa a desejar com relação ao externo, que é uma coisa também que o Alain de Botton, que é um filósofo que anda discutindo bastante as questões de arquitetura, relacionamento, status, né? Ele discute muita coisa, mas ele vai dizer assim que nada adianta a minha arquitetura, né, ser modernista ou ser contemporânea do lado externo, e os elementos que estão dentro são clássicos. Né? Eu estou colocando uma série de elementos que não condizem com a parte externa. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você pega edificações como essa, que quando você entra é uma surpresa, né? Porque a casa é toda clássica, é tudo calcado no barroco, rococó, no máximo que se aproxima ao século XIX. Então, ele diz que tem que haver uma coerência entre interno e externo, tanto nas questões construtivas, quanto nas questões de design de interiores, né, daquilo que vai ser embutido dentro desse espaço. E daí a gente pode partir para coisas mais agressivas, do ponto de vista visual. Né? Quando a gente pensa aqui, nesse caso, né, do Shanghai World, pensando nessa ideia de edificações agigantadas, né, ao lado de outras edificações agigantadas, será que isso traduz o ideal de construção, o ideal de arquitetura chinesa? Sim, né? Se a gente for pensar em todos os discursos chineses em relação às edificações, você tem essa preocupação com a sua própria época, você tem uma preocupação com um discurso relacionado a uma alta tecnologia, e se apropriar dessa tecnologia para o desenvolvimento arquitetônico, né, para o desenvolvimento de seus edifícios, e uma plástica, né, que quase sempre chega como novidade, ela chega como nova, não é algo redundante, né, não é algo que você acaba vendo com uma certa recorrência, mas eles fazem coisas que transitam entre os dois universos também, né, que é essa edificação, que é o Taipei 101, né, tanto esse quanto o anterior,
nós temos 101 andares. Né? Então, a gente fica olhando, pensando em 101 andares, não tem a mínima noção do que é isso, mas eu imagino que é alto, muito alto. Né? Se a gente chegar nos 44, você já fica lá, aquela vertigem, imagine 101. De qualquer maneira, o que eles fazem aqui? Eles transitam entre a produção contemporânea, a tecnologia contemporânea e toda a parte estrutural disso é maravilhosa. Né? Existe todo um controle estrutural mesmo, né? Que tem a ver com um pêndulo interno pesadíssimo, que acaba ajudando nesse assentamento da arquitetura, é algo fantástico, mas eles se preocupam de deixar características que remetam, né, ao pagode chinês, por exemplo, que remetam àquilo que é tradicional. E a gente vai encontrar muito disso na cultura chinesa, assim como na japonesa. Né? Por mais que você tenha um avanço tecnológico, uma preocupação em manter uma identidade. Né? Vamos manter, de alguma maneira, a identidade por meio da tradição. Isso é fabuloso, que nem todos os arquitetos, nem todos os designers, nem todos os engenheiros conseguem fazer isso. Né? Às vezes também por falta de estudo naquilo. Né? Outras vezes porque não é o interesse mesmo, mas nem todo mundo chega nisso. E a gente tem as amostras disso em relação ao Brasil. Né? A gente pode pensar que aqui você também tem uma arquitetura monumental, né? Edifícios bastante altos. Nenhum que eu saiba que chegue ou pelo menos se aproxime de 101. Né? Também não sei se isso é preciso, mas a gente sabe que atualmente a gente tem praticamente uma invasão, atualmente, já há alguns anos, né? Uma invasão de grandes edificações em Camboriú. Né? Só que mesmo quando eu faço isso, né, e pensando nas questões todas sociais, no uso, na apropriação de espaço, às vezes as pessoas esquecem que a arquitetura é feita para pessoas, não é? Se a arquitetura é feita para pessoas, por que eu tenho que colocar edifícios tão altos ao lado da praia, de tal modo que no começo da tarde eu já não tenho mais sol? Do que me serve uma praia sem sol? Tudo bem, Camboriú começou a encontrar novos atrativos, né? Começou a focar nas questões da noite, começou a focar em uma série de outras coisas. Mas a praia mesmo, quase sempre, se você quer tomar sol, à tarde, tchau. Né? Porque no começo da tarde vai estar assim. Se eu tivesse levado em consideração, né, toda uma questão mais ampla da cultura e de uso e de para quem que eu projeto, talvez eu tivesse resolvido esse problema de uma forma bastante simples. Agora é tarde, né? Mas eu também imagino que não são edificações que vão ter uma vida muito longa. Tá? Também não sei se precisa no mundo contemporâneo. Tá? São todas questões de e se, né? Como vai ser. E aqui eu mostro, né, uma produção para pensar que assim como eu tenho algo pirofágico, gigantesco e que necessita de um baita pensamento estrutural para dar conta disso, eu posso imaginar que eu tenho também casas diminutas no espaço diminuto, por exemplo, né, de 4 por 8, né, 4 metros,8, né, por 25 de profundidade, e ainda assim conseguir resolver uma casa, uma moradia para alguém de forma que essa pessoa realmente se sinta numa casa, né? Não que se sinta numa caverna, não que se sinta num lugar que é o que sobrou para mim. Que é um caso, né, que chegou até a ser bastante discutido nas mídias, né, tanto em mídias sociais, quanto chegou, acho que a passar em reportagens, falando dessa casa na Vila Matilde, né, que vai ser desenvolvido pelo Terra e Turno Arquitetos Associados, que constrói uma casa extremamente bem resolvida, né, tanto do ponto de vista da própria sustentabilidade, quanto da edificação mais precisa para a moradia, para uma senhora que não tinha como pagar por uma mansão. Né? Então eles vão fazer o quê? Eles acabam projetando de modo que o projeto corresponda àquilo que a pessoa vai poder pagar. Quanto eu tenho para executar esse projeto? Então o projeto é moldado para a necessidade da cliente, e não o contrário, né? Não simplesmente pensar em algo pirofágico e depois a pessoa vai lá e vê que é impossível de executar. Quem lida com design, quem lida com arquitetura, sabe que isso acontece bastante, né? Mas aqui é o caminho contrário. E, apesar de parecer diminuto, a gente vê a interrelação que existe entre essa casa, né, com as casas laterais. Né? Aquilo que é pensado, aquilo que é projetado, né, edificado com um olhar, né, projetual, e aquilo que é feito ao léu, né? Aquilo que é feito do jeito que dá. Né?
E nem é condenando aquilo que é feito dessa maneira, porque nós sabemos como que funciona as construções em periferias brasileiras, né? Aqui em Curitiba, São Paulo, qualquer outra. Né? E aqui só para a gente dar uma olhada na parte interna, né? Totalmente habitável, não é? Daí fala assim, ah, mas cadê a tinta? Preciso? O que tem de mais deixar o tijolo à vista, né? Deixar o bloco de concreto à vista? Nada, né? Porque a casa foi pensada nesse sentido. Então a gente começa vendo, né, que as questões construtivas vão sempre passar realmente por adequações, mas elas sempre vão tender a refletir todas as questões culturais, as ideologias, né, as lógicas próprias de cada local, seja Xangai, seja Brasil, né, e também regionais, né. Também tem que pensar que não são todos iguais, né. Uma casa aqui em Curitiba é pensada de uma maneira muito diferente, por exemplo, de uma casa no Nordeste, e assim vai. Né. Então, assim, ó, é bacana a gente pensar, né, que quando a gente pensa em construções são realmente para pessoas, né? Uma vez que nós deixamos de lado o usuário, né, quem vai usufruir disso, a gente começa a ter problemas, né? Nós não simplesmente projetamos e seja lá para quem for usar. O segundo é a gente lembrar sempre, né, que a nossa própria época, né, deve ser levada extremamente a séria, concebendo edificações que levem em consideração a cultura e o próprio usuário, né, que foi isso que eu estava tentando dizer até agora. E não existe engenharia sozinha, não existe arquitetura sozinha. Tá? O ideal, talvez, das questões de engenharia e arquitetura é justamente quando você tem isso pensado dentro das duas esferas. Tá? Porque há um perigo de eu pensar somente na questão da engenharia, quando o engenheiro vai fazer, por exemplo, um projeto, né, e levar apenas a questão da estrutura, né, apenas a questão estrutural a sério, e esquecer que isso vai ser feito para uso de muitas pessoas, né? E o ser humano ele é estético por natureza, não é? Alguém simplesmente acorda e saiu? Ou a gente acorda e dá aquela batida na cara, assim, você vai sair mais vermelhinho hoje, né? Aquela puxada no cabelo lateral e tal, né? E dá aquela combinada da roupa. Então nós somos estéticos já, por natureza. Né? Assim é também com edificações. Então, edificações muito brutas, né, muito agressivas, elas tendem a ter as pessoas tendem a ter uma certa repulsa delas. Mas edificações também muito estéticas, e o estético somente é valorizado, por exemplo, isso não tem função nenhuma hoje. Né? Então, o ideal é que a arquitetura transite entre esses dois universos, né? O universo da engenharia e o universo da arquitetura. No dia que a gente aprender a trabalhar mesmo, né, de verdade, alguns já sabem, né, mas trabalhar isso de forma única, né, vai ser perfeito. Né, para o Brasil, outros países já se tocaram disso há muito tempo, a gente que ainda está derrapando. Então, é legal, na verdade é muito mais questões para se pensar, né, isso são pontos que eu acabo trabalhando em aulas, em muitas aulas, não é algo assim de pouco tempo, mas eu acho que dá margem para vocês pelo menos começarem a discutir isso, né? Começarem a indagar sobre esse posicionamento. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite a todos.